Bom dia e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência do Melius para a discussão de resultados referentes a 2020. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Israel Salmen, fundador e diretor-presidente, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Israel, pode prosseguir. Obrigado. Bom dia a todos. Bom dia especial para a grande família Melius presente no call. A gente usa das nossas divulgações de resultado para trazer o nosso time ainda mais para perto, para contar do que foi feito, né, e um pouco dos planos do que faremos. Então é um prazer poder falar para vocês aqui em mais esse evento. Eu queria começar falando um pouco dos planos que nós apresentamos para vocês no terceiro trimestre, né? Eu lembro que a gente veio na nossa primeira divulgação de resultados, né, que foi a divulgação relativa ao terceiro trimestre do ano passado, e nós falamos um pouco do plano, né, que basicamente tinha 4 pontos. Crescer a base de usuários, né, continuar crescendo forte a base de usuários, lançar, né, produtos que gerassem um maior engajamento da base de usuários, lançar novos produtos também relacionados a serviços financeiros, e por último, crescer todo o nosso time, né? Não somente o nosso time de tecnologia, mas especialmente o nosso time de produto, né? O time de tecnologia e desenvolvimento. Nossa base de usuários, como já havíamos apresentado na nossa prévia operacional de 2020, teve um forte crescimento. Eu destaco que no quarto trimestre de 2020, nós abrimos, em média, 25 mil novas contas por dia, que mostra a nossa capacidade de trazer usuários, né, de forma eficiente, como vocês verão nos próximos slides, e também expandimos os nossos números de usuários ativos nos últimos 12 meses, né? Um crescimento de mais de 150% comparado com o quarto trimestre de 2019. Falando dos produtos, né, que nós lançamos para ter um maior engajamento da nossa base de usuários, nós já havíamos comentado do lançamento da venda de gift cards através do aplicativo, e a gente gosta muito desse produto porque a gente começa a trabalhar, né, com players que têm uma alta recorrência de compra, né, aplicativos como o iFood, como o Uber Eats e alguns outros. E isso é muito importante porque traz o usuário de volta para dentro do nosso ecossistema, para dentro das nossas plataformas, numa frequência maior. Isso possibilita que a gente faça o que a gente chama de cross-sell, né, que é justamente essa venda cruzada de outros produtos, como o nosso cartão Melius, como o nosso marketplace, e a gente faça essa venda cruzada com essa base que está vindo comprar o gift card. E também lançamos a recarga de celular, né, onde que os usuários de pré-pago de celular conseguem fazer recarga de todas as operadoras, das maiores operadoras do Brasil, usando o nosso aplicativo. E, óbvio, ganhando um cashback em todas as transações, né? E esse slide aqui já é um algo a mais que a gente traz, né? Que não estava na nossa prévia operacional de 2020, a gente não havia ainda falado sobre esses números abertos aqui desse produto que nós chamamos de Melius Nota Fiscal. Recapitulando aqui o que é esse produto, né? Basicamente, através dos nossos aplicativos para iPhone e para Android, os nossos usuários eles têm a possibilidade de receber um cashback, né, comprando produtos específicos de diversas marcas parceiras em qualquer tipo de estabelecimento, seja um estabelecimento parceiro ou não do Melius. Então ele pode comprar no supermercado, pode comprar numa padaria, pode comprar em outro tipo de estabelecimento, inclusive online. E, por exemplo, na hora que ele compra um produto da Heineken ou da Pernod ou da Seara, ele consegue ganhar um cashback especial. E esse produto ele é muito interessante porque ele envolve uma quantidade elevada de dados em que a gente consegue construir relatórios, né, e produtos muito específicos para essas indústrias parceiras. Como, por exemplo, as indústrias passam a ter acesso a informações como preço ao consumidor em estabelecimentos médios e pequenos, que é uma informação muito escassa no mercado hoje e que a gente já consegue dar esse nível de granularidade de informações, esse nível de penetração também em mais de 400 cidades no Brasil, né? A gente trouxe alguns números, por exemplo, o número de usuários ativos, né, que cresceu bastante ali do terceiro trimestre para o quarto trimestre de 2020. Nós saímos de 15 mil usuários ativos para 65 mil usuários ativos.
é um produto novo, que está começando, mas a gente já vê uma rápida adesão e retenção desses usuários. O número de SKUs capturados, para que vocês tenham um pouco mais de ideia do tamanho da oportunidade que nós estamos falando aqui, esses 65 mil usuários, né, escanearam notas fiscais, né, relacionadas a essas marcas, enfim, as compras que eles fizeram em diversos estabelecimentos, e nós capturamos 2,5 milhões de SKUs. E além daquele relatório que eu acabei de citar, né, de preço ao consumidor, a gente também consegue dar outros tipos de informações para os nossos parceiros, né, como, por exemplo, que outros tipos de produto estão sendo comprados junto com o produto daquela marca. São informações muito valiosas usadas por essas indústrias na hora da tomada de decisão. E, por último, o número de ofertas que foram ativadas, né, que foram 123 mil ofertas ativadas ali no app. Então, desses 65 mil usuários únicos, né, ativando ofertas, eles ativaram ali 120 mil ofertas no quarto TRI de 2020. E o destaque, de novo, para o crescimento. Né? Nós saímos ali de 15 mil usuários ativos para 65 mil usuários ativos, de 290 mil SKUs capturados para 2,5 milhões de SKUs capturados, de 34 mil ofertas ativadas para 120 mil ofertas ativadas no quarto trimestre, né? Comparando ali com o terceiro trimestre de 2020. Volto a repetir que esse produto é um produto novo, é a primeira vez que nós abrimos esses dados para dar um pouco de ideia para vocês da dimensão e o quanto que a gente acha esse produto importante para o ano de 2021. Então, estamos investindo muito, nosso time continua criando, né, e várias campanhas diferentes com as nossas indústrias parceiras, e a gente está super feliz com o desempenho dessa ferramenta. Tá? A gente espera poder abrir cada vez mais detalhes sobre como que a gente está desempenhando aqui, como que a gente está entregando nessa feature ao longo dos próximos trimestres. Terceiro ponto, que é o lançamento de novos produtos de serviços financeiros. Eu vou dar destaque aqui para um produto que a gente lançou há pouco tempo, em março de 2021, mas que para a gente é um divisor de águas também, que é o Melios Empréstimos. O Melios Empréstimos ele possibilita que os usuários Melios consigam fazer cotações de empréstimos, né, com apenas um clique em mais de 20 instituições financeiras diferentes, né, e tendo acesso a mais de 30 produtos de crédito diferentes. Então, ele preenche a sua proposta através do nosso aplicativo ou do nosso site, e ele consegue, depois de preencher a proposta completa, enviar essa cotação para diversas instituições, facilitando, então, a sua tomada de decisão, né? E a gente consegue ajudar ele na escolha da melhor oferta de crédito. Então, esse é um produto que a gente está muito animado, lançamos agora em março de 2020, e a gente espera também, em breve, trazer um pouco mais de números, assim como a gente trouxe do Melios Nota Fiscal. A gente antes ainda não abria as informações, mas a gente pretende abrir em breve, né? Ainda sobre esse tópico, eu acho que é muito importante falar, né, que à medida que a gente lança novos produtos, como o Melios Nota Fiscal, como o Melios Empréstimos, como o Gift Card, como a recarga, o Melios começa a ficar cada vez mais robusto em termos de oferta de produtos para os usuários. Isso significa que a gente passa a ter também novos canais de aquisição para trazer novos usuários. Porque às vezes os usuários não queriam iniciar a sua jornada de compra no Melios através do marketplace ou do cartão, mas eles podem iniciar a sua jornada de compra aqui no Melios, né, como um usuário ativo, através do Melios Empréstimos ou do Melios Nota Fiscal. Então a gente valoriza muito esse lançamento de novos produtos, não somente como novas linhas de negócio, mas também como novos canais de aquisição, que potencializam, né, o nosso crescimento e facilitam o nosso crescimento ao longo dos próximos trimestres também. Então a gente está muito animado com isso. Por último, dos últimos 4 pontos aqui, a gente vai falar um pouco de como que o nosso time cresceu. E aqui eu vou trazer um ponto que eu já comentei em outras oportunidades, que o Melios, ao longo, né, da nossa história de 10 anos, nós levantamos, né, pré-IPO, cerca de 30 milhões de reais com fundos de investimento. E nós, com esses recursos, né, de 30 milhões de reais, nós conseguimos trazer essa empresa até o IPO, com números robustos, né, de crescimento, de entrega, de usuários ativos. E mais do que isso, nós trouxemos essa empresa para o IPO com 142 funcionários. Então é um número super enxuto, pessoas altamente qualificadas, mas ainda aquém do tamanho do nosso sonho.
Então, para tudo que nós queremos construir, né, dos novos lançamentos de produto, das melhorias dos produtos atuais, nós precisamos reforçar o nosso time. Então, eu volto a dizer que a nossa prioridade máxima, e aqui eu falo para o time Melius, para investidores, é trazer muita gente boa, mantendo a qualidade e mantendo a cultura da companhia, tá? O quarto trimestre, né, ele foi muito importante, e não somente o quarto trimestre, mas os 3 primeiros meses desse ano também, para a gente construir uma base que nos permitisse crescer o número de pessoas do time, porque nos últimos 3 anos pré-IPO a gente ficou mais ou menos nessa média de 140 pessoas, tá? A gente não estava numa contratação ativa de novas pessoas para o time. Então a gente precisou, ao longo desses últimos meses pós-IPO, criar uma base de um time forte de RH que permitisse que a gente fizesse um trabalho de recrutamento altamente qualificado, garantindo, né, que a gente está trazendo pessoas com a cultura do Melius, que vão se adaptar aqui, ficar aqui conosco por muitos anos, e mais do que isso, garantindo um onboarding, né, uma entrada dessas pessoas no nosso time de com alta qualidade. Porque não basta colocar uma pessoa para trabalhar aqui dentro, ter um onboarding muito bem, explicando cada uma das linhas de negócio, explicando os nossos planos de crescimento, contando também um pouco da nossa história, né, para que esse novo funcionário, né, esse novo colaborador, entenda onde que a gente já errou, onde que a gente já acertou e como que ele pode ser mais produtivo e eficiente ao longo dos próximos anos. Então, a gente reforçou esse time e a gente está começando a colher os frutos agora, né? Nós já estamos atualmente com 182 pessoas no time, saindo lá dos 142 pessoas pré-IPO, e estamos com 72 vagas abertas. Como vocês podem ver nos detalhes dos números aqui da direita, a maioria, né, 53 vagas abertas para o time de produto e engenharia, e também temos vagas abertas para outras áreas aqui que vão reforçar e vão ajudar o nosso crescimento como um todo, a área de operações, de marketing e etc. Então, o próximo slide aqui, eu vou passar a palavra para o Lucas Marques, que é o nosso diretor de operações, também responsável por nosso time de growth. Ele vai falar um pouco mais sobre o crescimento aqui da companhia e eu volto depois para finalizar a apresentação. Lucas, você está no mudo. Pode clicar em... Bom dia, tirei do mudo aqui para todo mundo que está nos ouvindo, investidores, analistas e nosso time. Antes de passar para os resultados, queria fazer 2 comentários. A primeira, assim, esse resultado espetacular que vocês vão ver não é mágica, né? Foi fruto de um trabalho muito duro do nosso time ao longo de 2020 e principalmente no último tri. Então, eu queria aproveitar esse momento aqui para agradecer nosso time que está ouvindo também e que vocês olhem os próximos slides e sintam que vocês foram parte desse resultado incrível que a gente entregou. E a segunda coisa, que quando a gente fala de growth, se o Melius capta 100 milhões de reais e começa a investir em growth, funciona muito parecido com um avião que está prestes a decolar. Primeiro liga as turbinas, o avião vai aquecendo, vai ganhando velocidade, até que depois de um tempo ele pega a velocidade máxima. E o que eu quero passar aqui é que a gente, no último tri, ligou as turbinas. Então, o crescimento em nosso time de growth está só começando a realmente usar os recursos agora e acelerar tudo. Então, a gente está bem animado para os próximos trimestres. Tá? Falando, primeiramente, aqui, esse slide o Céu já falou do número de contas abertas de usuários ativos, mas eu queria destacar um ponto muito importante, tá? Por que esses números na tela nos deixam muito empolgados? Porque como que funciona do ponto de vista do usuário? A primeira coisa que ele faz, obviamente, é abrir uma conta no Melius, né? Ele conhece o Melius e ele abre uma conta. A maioria dos usuários, né, grande parte dos usuários, não vai fazer uma compra e não vai usar o nosso site logo de cara. Ele vai conhecer a gente, vai receber as comunicações do nosso CRM, do nosso plugin e etc., e com o tempo ele vai conhecendo e vai se tornando um usuário ativo. Então, os 14 milhões, né, o número que a gente já atingiu de contas abertas no último quarto tri, ele começa a ter um impacto nos próximos tris. E quando a gente fala de usuário ativo, a gente também fica empolgado, porque uma vez que o usuário vira ativo no Melius, não é no primeiro mês
que ele gera um maior retorno para a gente? É ao longo do tempo, como a gente vai mostrar no slide aqui de retenção. Então, a gente fica muito feliz, porque é como se a gente tivesse plantado as sementes para colher nos próximos anos, né? E aí, falando um pouco de grandes números, né? Então, a gente abriu 2,4 milhões de contas no último TRI, com uma média, como o Saul já falou, de 25 mil por dia. Falando de GMV do Marketplace, e aqui não entra TPV do cartão de crédito, foram 2,5 bilhões, né? Um crescimento de 57%, quanto comparado ao trimestre passado. Em termos de usuários ativos, a gente atingiu, né, 5,3 milhões, que representa um crescimento de 50% em relação ao terceiro TRI e 152% de crescimento em relação ao último TRI do ano passado, né? E falando de serviços financeiros, a gente atingiu 3,1 milhões de cartões solicitados, que representa um crescimento de 17 vezes em relação ao ano passado. E aí, eu acho que uma coisa que a gente fica muito feliz, durante o Roadshow, a gente falou isso muito com os investidores, né? Para a gente, todas as plataformas de comunicação com usuários são importantes. E a gente continua investindo em melhorar a tecnologia de cada uma delas, né? A nossa extensão, que a gente está com 700 mil usuários ativos semanalmente, né? Que é o dado que a Chrome Store divulga para a gente. Mas aqui um ponto interessante, o nosso aplicativo tem sido, sim, a plataforma que mais tem crescido, apesar de todas as plataformas terem crescido. Por que a gente fica muito feliz com isso? Porque no aplicativo a gente percebe que o cross-sell ele acontece de maneira mais fluida. Então, o usuário que começa a usar nosso aplicativo por e-commerce, ele tem uma tendência maior a pedir o cartão, e agora a gente lançando gift card, empréstimo, etc., isso também vai acontecer com mais fluidez, e o contrário também, né? Às vezes a gente tem visto muita gente chegando ao Melios por conta do cartão, ele acaba usando outros produtos nossos. Então, a gente fica muito feliz que das plataformas, a que mais tem crescido tem sido o nosso aplicativo, tá? Falando de GMV, a gente apresentou um crescimento de 57% em relação ao quarto TRI do ano passado. Então, como vocês podem ver, a gente tem crescido constantemente, né, com CAGR de 50%, que é acima do e-commerce brasileiro há bastante tempo, mas eu gostaria de ressaltar aqui, né, a gente, apesar de ter sido o nosso melhor trimestre de GMV, a gente gostaria de estar ainda mais feliz. Por que a gente não está mais feliz ainda? Porque o setor de viagem ainda não se recuperou. E o setor de viagem, como o ticket médio é alto, né? Porque estou falando de passagens, de hotéis, ele fica acima do ticket médio do e-commerce brasileiro, acaba que o fato da gente não ter ele é prejudicial. Então, a gente espera que, com a vacinação avançando, o setor de viagem possa se recuperar e que a gente possa apresentar resultados de GMV ainda melhores nos próximos anos, tá? Esse gráfico aqui é o que eu comentei lá atrás, que é o gráfico de retenção. Eu vou tentar ser bem didático aqui, até porque é um gráfico que tem muita gente que ainda não está acostumada. Mas o que esse gráfico mostra, né? Pegando a parte ali da direita, primeiramente, a gente vai mostrar no primeiro como que a receita de um usuário ela se mantém, de uma cohort, né? Ela se mantém ao longo do tempo. Então, pegando ali, por exemplo, 2015, né? Então, no primeiro ano, vamos imaginar que aqueles usuários que começaram a usar o Meli em 2015 compraram R$100. O que está mostrando ali é que em 2016, esses mesmos usuários compraram 110. E isso, gente, só para ficar claro, já considera aqueles usuários que deixaram o Melios. Então, vamos supor, tinha 100 usuários, caiu para 90. Mas esses 90 mais que compensaram a saída dos usuários que a gente perdeu por algum motivo, tá? E para deixar claro também, porque a gente vê empresas divulgando de maneira diferente, para deixar claro, a gente não está divulgando cumulativo. Então, se ele gerou R$100 em 2015, aqui está dizendo que ele gerou outros R$100 em 2016, depois ali R$99 em 2017, R$102 em 2018 e assim por diante. O que a gente tem ficado muito feliz? Que a gente não só tem conseguido manter a receita, mas à medida que a gente vem melhorando a nossa tecnologia, o nosso CRM,
adicionando novos parceiros no nosso marketplace, a retenção de GMV tem sido cada vez maior. Então, no primeiro mês, no segundo ano após uma cohort, geralmente a gente retia os mesmos R$100. Agora, por exemplo, em 2018, o segundo mês o segundo ano, desculpa, já foi R$120, supondo que foi R$100 no primeiro, e agora também a gente repetiu a mesma coisa na relação de 2019. Então, a gente tem ficado muito feliz porque a retenção tem melhorado ao longo do tempo. E muito graças a isso, a tecnologia e outras coisas, né? E do lado esquerdo, o gráfico do lado esquerdo, é para mostrar o seguinte: cada vez mais, obviamente, o Melios aumenta a sua capacidade de trazer mais usuários, como a gente já mostrou nos antigos. Então, essas cohorts também vão ficando maiores, né? Então, a cohort de 2020, ela foi maior que a de 2019. Então, se esses usuários continuam com a gente consegue garantir um crescimento sustentável para esse ano. Então, espero ter ficado didático aí, mas qualquer dúvida que vocês tiverem, fiquem à vontade para fazer perguntas, tá? E falando de cartão, esse talvez seja o gráfico que me deixa mais animado, mais feliz, porque olha que interessante, esses são dados de cartões solicitados cumulativo, e a gente demorou 1 ano e meio para atingir 1,6 cartões solicitados. Em apenas um trimestre, a gente atingiu um valor semelhante a isso, né? Foi 1,5 milhões. Então, assim, a gente tem conseguido acelerar o número de pessoas pedindo nosso cartão e mais do que pedir nosso cartão, realmente usá-los, né? E a gente vai mostrar isso no próximo slide. Então, a gente teve um crescimento de 608% no TPV trimestral, comparado quarto TRI com o quarto TRI do ano passado, e 621% quando se considera o TPV dos últimos 12 meses, né? Atingindo 942 milhões milhões de número. Por que a gente fica muito empolgado com isso? Porque o cartão, assim como o e-commerce, o usuário, primeiro, ele pede o cartão, tem uma parte de aprovação, tem uma parte para o cartão chegar na casa dele e para ele resolver começar a usar. Então, existe um delay muito grande entre o usuário pedir a solicitação do cartão e, de fato, ele começar a usar. E quando ele começa a usar, ele começa desconfiado, obviamente, fala, pô, cartão novo, deixa eu ver se é bom. E com o tempo que ele começa a ter uma adesão maior. Então, a gente fica muito empolgado, porque esses números gigantes que a gente fez de solicitações de cartão no último TRI e no penúltimo TRI, a gente acha que muito disso ainda vai trazer um TPV maior para os próximos meses, tá? Obrigado, Lucas. Vamos entrar nos destaques finais aqui da apresentação, né, falando um pouco mais dos resultados financeiros da companhia. Eu queria começar falando da receita líquida do quarto trimestre, né, que cresceu mais de 80% no comparativo anual. Então, a gente segue com esse crescimento consistente em receita, né, um crescimento que, inclusive, do quarto trimestre foi acima da média do CAGR de crescimento dos últimos anos, que é de 69%. Também nós batemos a receita recorde ali, né, no marketplace, crescendo mais de 50% no comparativo trimestral, né, anual, e a gente voltou a acelerar, né? Mais uma vez, o crescimento da receita líquida de 50%, né, ele foi maior do que o crescimento da receita líquida média do ano, que foi de 38%. Então, voltamos a acelerar após pandemia, né, após alguns meses ali confusos de segundo trimestre, de terceiro trimestre também. Então, a gente está super empolgado. E eu volto a reforçar o ponto que o Lucas comentou. Viagem ainda está sofrendo muito. Então, a gente acredita que com sucesso na vacinação, que é o que a gente espera, né? E, enfim, com as coisas voltando cada vez mais próximas ao normal, a gente consiga retomar esse GMV de viagem que era relevante para nós e que pode também causar um impacto muito legal nos números aqui e também de usuários ativos, né?
E a gente segue crescendo também exponencialmente a nossa receita vinda de serviços financeiros, né? A nossa receita líquida comparada ali do quarto TRI de 2019 com o quarto TRI de 2020 cresceu 15 vezes, batendo 7,9 milhões. E a nossa receita líquida do ano, né, comparado 2019 com 2020, cresceu 11 vezes, né, batendo os 14,6 milhões de reais versus 1,3 milhões de reais em 2019. E esse slide, ele gera para nós sentimentos ali de dois tipos, né? Por um lado, a gente fica muito feliz porque a gente conseguiu mostrar, né, para os nossos antigos investidores pré-IPO, para os novos investidores, a nossa capacidade de construir um business gerador de caixa com margens positivas, que consegue crescer rápido, mesmo gerando EBITDA, né? E por outro lado, a gente olha para esse resultado e a gente sente, né? Poxa, quando a gente olha o EBITDA do ano, né? Nós saímos ali de 10,6 milhões em 2019 para 30,3 milhões em 2020, né? Um crescimento de 186%. A gente olha para esse resultado e a gente entende que agora, né? Nós somos uma companhia pública, nós fazemos parte do novo mercado. O lucro, né, que nós tivemos no ano foi um pouco mais de 19 milhões de reais, como está descrito nos nossos documentos completos, né? Eu não trouxe aqui o slide, mas enfim, foi um pouco mais de 19 milhões de reais. Agora, como uma companhia pública no novo mercado, né, nós teremos que aprovar de forma obrigatória na nossa Assembleia, no final de abril, uma distribuição de 25% do lucro. Essa distribuição de 25% do lucro, para dar uma ideia para vocês, vai dar cerca de um pouco menos de 5 milhões de reais, que nós seremos obrigados, né, a dividir, de pagar como dividendos para os nossos acionistas. E quando eu olho para o tamanho dessa divisão de lucros, né, de quase 5 milhões de reais, eu comparo com os 8,1 milhões que nós investimos em marketing para crescimento da companhia em 2020 e comparo também com os 18 milhões, por exemplo, que nós investimos em pessoas, né, em salários do time, em contratação. E eu vejo que esse dinheiro poderia estar sendo muito melhor aplicado. Então, nós faremos uma distribuição de lucro de quase 5 milhões, sabendo que tem mais espaço para crescimento, tem mais espaço para investimento em tecnologia. Então, tem um mixed feelings aqui, né? A gente fica feliz com a nossa capacidade de gerar lucro, de gerar EBITDA, de continuar crescendo. Ao mesmo tempo, eu sinto que nós estamos deixando crescimento na mesa. Então, eu comecei esse slide aqui com esse título de que, apesar da mudança de focos, a gente acabou gerando um EBITDA e um número espetacular. E que mudança de foco foi essa? Desde quando nós fizemos o IPO, né, em todas as minhas comunicações com vocês, investidores e analistas, eu tenho batido na tecla que a nossa mudança de mindset, que antes a gente estava pré-IPO focado em geração de caixa, em margem, e agora pós-IPO nós estamos focados em crescimento, como o Lucas mostrou com muita qualidade aí nos slides de growth. E tem mais crescimento para destravar. Então a gente fica com esse sentimento dividido nesse slide de que a gente pode fazer muito mais ainda e a gente espera, ao longo dos próximos trimestres, fazer muito mais. Então, utilizar esses recursos da melhor forma possível, porque na minha visão, como acionista e um dos maiores acionistas do Melius hoje, esse dinheiro, esses recursos que serão distribuídos, né, eles serão muito melhor aplicados se aplicados em pessoas, em tecnologia, em mais crescimento para a companhia, porque a gente acredita muito nesse negócio aqui e a gente acha que o melhor ainda está por vir. E que esse dinheiro, por enquanto, no bolso do acionista, não é a melhor forma de investir, né? de dividir esses recursos. Então, espero que a gente consiga ser muito eficiente, como sempre fomos, sempre com a mão no volante, fazendo muita conta, analisando dados, fazendo testes para descobrir as melhores formas de crescer, de fazer investimentos em marketing, desbravar novos canais de aquisição, para que a gente possa colher os frutos disso no futuro. Então, essa é a nossa visão de ver o negócio. Eu espero que nosso time seja capaz de realmente aplicar muito bem esses recursos ao longo dos próximos trimestres e ano e crescer ainda mais rápido, com mais retenção, mais engajamento e mais pessoas muito qualificadas
no nosso time, especialmente o nosso time de tecnologia, construindo um produto sensacional para os nossos mais de 14 milhões de usuários. Tudo bem? Trouxe alguns slides para falar de Picodi, né, para falar do nosso movimento de internacionalização. Vou recapitular aqui, né, que a aquisição do Picodi foi um negócio único para nós. A gente ficou muito feliz em colocar essa aquisição de pé, porque é um produto que já está presente em 44 países, já está traduzido em 19 línguas, já possui um tráfego anual de mais de 60 milhões de pessoas, né, visitando as plataformas do Picodi em diversos países, e já está, né, integrado, né, já divulga cupons de ofertas de mais de 12 mil lojas, né, nesses países, né, onde o Picodi está presente. Então a gente conseguiu trazer um player único, que está com sede ali na Polônia, mas que tem uma operação global, um time, né, que possui hoje cerca de 94 pessoas, então a gente trouxe mais 94 pessoas para o grupo Cash 3, que vai nos ajudar nessas próximas tomadas de decisão. E como eu já falei na divulgação, no vídeo de divulgação do M&A, nós colocamos 2 pessoas do time Melius junto com o time do Picodi para tocar os próximos passos, tá? E que próximos passos são esses para Picodi? Eu voltei para esses slides, trouxe de novo esses slides, que são os slides referentes ao GMV do Melius, tá? Trouxe esses slides de novo, de retenção, porque, na prática, o que nós queremos fazer com o Picodi é exatamente isso aqui. É aproveitar esses mais de 60 milhões de visitas que o Picodi recebe no seu site e começar a cadastrar esses usuários, abrir conta desses usuários, fazer um relacionamento mais próximo com esses usuários, para que eles possam não ser um visitante de uma vez só. Porque um visitante de uma vez só não paga conta, como o Lucas mesmo disse. O visitante que a gente gosta é o visitante que deixa de ser um visitante, é um visitante que vira um membro, né? Vira um cadastro, vira uma conta nova. E é uma pessoa que a gente consegue relacionar. A gente consegue mandar um e-mail, a gente consegue mandar um push notification no aplicativo. E a gente consegue trazer de novo para o ecossistema e oferecer mais produtos ao longo do tempo, que é exatamente o playbook que nós usamos no Melius ao longo dos últimos 10 anos. Então, o que nós esperamos de Picodi para os próximos meses, tá? E aí eu vou falar até do ano inteiro aqui de 2021. Esses primeiros 6 meses de Picodi, nós vamos estar focados em implementar esse nosso know-how de cashback, de retenção de usuários, de produto, para depois começar a colher os frutos. Então, quando a gente olha os números de Picodi do ano passado, né, que inclusive eu estou trazendo aqui nos próximos slides, eles vão começar a se movimentar mais parecidos com o Melius, né, em termos de crescimento, apenas mais para o final do ano de 2021, depois que todo o produto estiver preparado para replicar essas cohortes de retenção que vocês estão vendo aqui na tela. Então, para todos que querem, de alguma forma, traçar o crescimento, né, fazer previsões de Picodi, nós esperamos começar a replicar esse crescimento de retenção de usuários mais para o final do ano de 2021, depois que o produto de cashback já estiver lá implementado, e já estamos trabalhando a todo vapor, junto com os poloneses, enfim, com o nosso time Picodi, para ter esse produto no ar o quanto antes, tá? Vocês vão ver também que esse vai ser o nosso foco aí no último slide, em termos de produto para o Picodi ao longo dos próximos trimestres. E eu trouxe aqui um proformazinho, né, de como que ficaria a receita líquida do Melius, o GMV e o EBITDA, se a gente estivesse somando as 2 operações, que é a operação do Picodi com a do Melius. Então, a receita líquida de 2020, né, ela teria sido ali seus 155 milhões, e o Picodi sendo responsável por 19% dessa receita líquida. E repare que é uma receita líquida, né, do Picodi, de pouco mais de 30 milhões de reais, que está dividida e espaçada em diversas geografias e moedas. Então, a gente começa, inclusive, a diversificar nesse nível de moedas, né, de geografias, e eu acho isso muito importante para o nosso futuro. Tá? Falando de GMV, o GMV do Picodi em 2020 foi um pouco mais de 1 bilhão de reais, né? Isso representa um GMV de 30%, se comparado com esse proforma que eu trouxe aqui, unindo com os resultados do Melius. E vocês vão fazer algumas contas aí, vocês vão começar a notar
que o take rate, né, que a média de comissão recebida do Picodi, ela é menor do que a média de comissão recebida pelo Melius, quando a gente pega o valor de comissão e o GMV gerado. Então, isso é um outro upside que a gente vai começar a destravar ao longo dos próximos anos, depois que o produto de cashback já estiver lá dentro. Por quê? Porque à medida que nós temos um produto já de cashback implementado, mais retenção de usuários, né, e a gente consiga mostrar para as lojas, né, para essas 12 mil lojas do Picodi, que nós temos um produto que move o ponteiro deles na hora de gerar venda, a gente consegue melhorar as comissões, assim como a gente fez no Brasil ao longo dos últimos 10 anos. Então tem uma outra avenida de crescimento aqui, que não é só a questão de estar presente em vários países e adicionar o produto de cashback em vários países, mas também melhorar as margens do produto Picodi em termos de take rate ao longo dos próximos anos. E o EBITDA também ficaria ali 71% para o Melius e outros 29% para o Picodi, mas volto a repetir o que eu falei nos últimos slides, que tem muito crescimento para ser destravado. Então, a gente prefere investir mais em pessoas, em tecnologia, em growth, né, em crescimento, do que dividir o lucro para o acionista no curto prazo. O melhor está por vir. O melhor lucro a gente acredita que a gente vai colher quando a gente tiver uma plataforma muito robusta em termos de usuários ativos, em termos de parceiros. Então, o momento atual é um momento de crescimento, que é o que a gente vai começar a focar ainda mais ao longo dos próximos trimestres. Por último, como de costume, nós fizemos no terceiro TRI, nós vamos fazer de novo agora, um pouco dos planos para os próximos trimestres aqui, tá? E a gente vai trazer um update para vocês ao longo das próximas divulgações de resultado. O primeiro plano é continuar reforçando o nosso time. A gente entende que depois de montar essa estrutura, né, com time de recrutamento e seleção, com time de desenvolvimento de pessoas, de onboarding de novas pessoas no Melius, depois de ter montado e reforçado esse time, chegou a hora de colher de forma mais acelerada os frutos desses investimentos e trazer cada vez mais pessoas qualificadas, trazer mais engenheiros, mais pessoas de tecnologia. Então a gente se sente no nosso momento mais preparado em termos de máquina de recrutamento da nossa história. Assim. Então a gente está muito animado com isso. E a gente sabe aqui pessoas que geram resultados. Então, trazendo mais pessoas boas para o nosso time, a gente vai continuar destravando mais projetos, melhorando os projetos atuais, os produtos atuais. Então, isso é algo muito importante e prioridade para o time Melius esse ano inteiro de 2021. Plano número 2, continuar crescendo a nossa base de usuários, né, aproveitando agora uma maior gama de produtos. Eu falei isso algumas vezes durante a apresentação, mas volto a repetir que agora nós temos o Melius Impressions, o Nota Fiscal crescendo muito rápido, a venda de gift card e recarga já no nosso aplicativo, né, para uma base que ainda é restrita, mas que está aumentando. Hoje, inclusive, a gente aumentou essa base para mais alguns usuários. E temos o cartão Melius e o Marketplace. E ter vários produtos significa que não somente a gente consegue fazer um cross-sell entre eles, depois que o usuário já está aqui dentro das nossas plataformas, né? Mas também significa novos canais de aquisição, novas portas de entrada para a nossa plataforma que vão acelerar o nosso crescimento. Plano número 3, continuar avançando em nosso funil de M&A. A gente ainda, né, continua com um número elevado aí de NDAs e de conversas em andamentos, e a gente está buscando empresas, né, de tecnologia que vão reforçar o nosso posicionamento em serviços financeiros e também na parte do marketplace. Então, isso é algo que a gente continua olhando, continua muito animado, e a gente acha que tem muito valor para destravar, porque tem diversas empresas que, combinadas aqui com o nosso modelo de negócio, vão nos fazer crescer mais rápido, além de adicionar novas pessoas altamente qualificadas aqui para o nosso grupo, né, para o nosso time. E o plano 4 é a implantação do cashback no Picodi. Então, a gente tem uma lista de ferramentas e de features, né, que a gente pretende lançar lá no Picodi. O time de tecnologia do Picodi, muito qualificado, já está trabalhando nisso, junto com o André, né, que é o nosso diretor de estratégia, e também a Aninha, que é a nossa Product Manager, que nós movemos para o desafio do Picodi. Nós temos uma série de coisas para serem lançadas ao longo do próximo trimestre. E como eu falei com vocês, o melhor em Picodi ainda está por vir. Tem esse período aí, esses primeiros 6 meses, onde a gente vai ter que trabalhar muito para colocar o produto para funcionar.
e depois começar a colher os frutos e construir as safras, né, as cohorts, como a gente construiu aqui no Melius ao longo dos últimos anos. Bem, esses são os slides que a gente trouxe aqui hoje. Estou muito feliz aqui de ter apresentado isso para vocês, muito animado também com os próximos trimestres. Estamos abertos aqui para entrar agora nas perguntas e respostas. Pessoal, obrigado. Viu? Obrigada. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem *1. E para retirar a pergunta da lista, digitem *2. A nossa primeira pergunta vem do senhor Vinícius Figueiredo, do Itaú BBA. Bom dia, Israel, Lucas, Luciano, tudo bom? Primeiro, queria elogiar as ações feitas no release. Acho que é muito bom ter o disclosure de mais KPIs da operação do Marketplace, também dos serviços financeiros. Primeira pergunta seria sobre as despesas de cashback. A gente viu uma aceleração bastante importante no GMV, né, do Marketplace, que não necessariamente ela foi acompanhada por uma despesa de cashback mais agressiva, né, quando a gente olha como percentual da receita. E isso resultou numa margem EBITDA melhor do que a expectativa. Queria saber como a gente deve imaginar isso olhando para frente, né? Como que deve ser a dinâmica de cashback sobre a comissão, né? Sobre o quanto que do seu take rate é direcionado para cashback em 2021, dado uma melhor posição de caixa da companhia no ano. Aí a segunda pergunta seria sobre os novos features, né? A gente viu muita novidade aí, recarga de celular, também o Melius Empréstimos. Aí, se vocês conseguirem dar um detalhamento um pouco melhor de como funciona o economics desses novos produtos e como seria a monetização desses serviços, seria ótimo. E também comentar um pouquinho aí sobre o pipeline de novos features aí para os próximos meses. Obrigado. Ok, obrigado a você, Vinícius. Obrigado pela pergunta aí. Falando do primeiro, né, que é o percentual de cashback, eu vou deixar o Lucas complementar se ele quiser também, mas Vinícius, como a gente já falou algumas vezes lá com vocês, né, a gente testa tudo que a gente faz aqui. E cashback, o percentual de cashback, né, frente à comissão recebida, a gente entende isso como preço. E a gente faz muitos testes aqui sobre preço. Será que a gente deve melhorar o cashback e aumentar esse valor do cashback passado nas campanhas para destravar mais crescimento? Então a gente se faz essas perguntas aqui semanalmente e a gente testa, eu diria que semanalmente também, essas hipóteses e a gente acelera quando a gente entende que faz sentido aumentar o take rate para determinada campanha e quando não faz sentido a gente não acelera. Então a gente fica sempre comparando o valor de venda gerado incremental definindo, né, que é o valor do cashback que está sendo dado percentual. Então, até hoje, né, a gente conseguiu manter crescimentos com margem. E nada nos mostra até hoje, Vinícius, que a gente precisa mudar e sacrificar essas margens de forma mais agressiva, por enquanto, do que está sendo mostrado. Isso pode mudar rápido? Poderia. E a gente está testando semanalmente justamente para não perder o timing nessas mudanças. Então, acho que testar muito e olhar os dados é algo que está no nosso sangue aqui, a gente vai continuar fazendo, mas o resultado do quarto TRI e esses números que você falou, eles são frutos de testes que nos indicaram que a melhor take rate a ser passada de cashback foi essa que você viu. Lucas, se você quiser complementar, posso passar para a próxima? Não, só ia complementar uma coisinha só, Israel, que é muito importante vocês entenderem que quando a gente faz esses testes, o que a gente entende, tá? Então, vamos pegar uma loja aqui. Suponha que uma loja está dando 5% de cashback, né? Se a gente passa o cashback de 5 para 7, esse aumento, a gente entende aqui no time de growth como custo. A gente tá subsidiando o cashback. E a gente compara o impacto de aumentar esses 2% com outros canais de aquisição. Google Ads, Facebook Ads e por aí vai. Se algum dia aumentar, subsidiar cashback e começar a entregar um retorno melhor, a gente pode até fazer essa migração. Mas hoje, para a gente não tem feito sentido nenhum. O Israel falou que a gente testa semanalmente com várias lojas, com várias bases de usuários, algumas vezes de maneira super automatizada. E, por enquanto, o que a gente tem visto é que não faz sentido ficar torrando dinheiro com cashback, né? Então, a gente está muito consciente com isso, mas assim, não vamos deixar de testar. Testamos o tempo todo. E se em algum momento isso mudar,
essa relação entre cashback com outros canais de aquisição, a gente está tranquilo de fazer esse movimento aqui no time também, né? A gente tem budget para fazer isso. Inclusive, quando a gente faz isso, sai do budget de marketing, tá? A gente considera esse cashback, no nosso controle interno aqui, como um controle de marketing, tá? Boa. Vinícius, falando sobre um pouco das dinâmicas de take rate, a gente ainda não abriu, tá, números das operações de recarga e de gift card, mas a dinâmica é muito parecida com o do marketplace. Nós recebemos uma comissão, pegamos uma parte dessa comissão, que é o take rate, que vira cashback, tá? E as margens que a gente tem hoje aqui não fogem muito das margens do próprio mercado, apesar de a gente não aqui, tá, Vinícius? Então, assim, eu posso te dar em termos de guidance nesse sentido, isso, mas eu espero que a gente comece a dar um pouco mais de destaque para isso nos próximos trimestres, tá? Assim como a gente começou a fazer agora na nota fiscal. Então, é uma questão de tempo para a gente começar a fazer isso poxa, vocês vão ficar sabendo aí junto com o mercado, né? Assim que a gente começar a fazer, tá bom? Perfeito, ficou super claro. Obrigado aí, pessoal. Valeu. A nossa próxima pergunta vem do Ricardo Buchbegel, do BTG Pactual. Bom dia, pessoal. Parabéns pelo resultado. Primeiro, eu queria perguntar para vocês como vocês estão vendo um pouco a contribuição da Picodin em 2021 no lucro e na receita da Meli, né? Se vocês deram um pouco de cor, mas mais olhando do ponto de vista mesmo de resultado, como vocês veem a Picodin crescendo, né? E também, dado o crescimento forte que vocês tiveram em serviços financeiros, queria entender se faria sentido eles ganharem, essa linha ganhar representatividade na receita já em 2021, né? A gente tem visto também que o número de contas digitais do PAN e a demanda por cartão, os cartões têm crescido bem. Eu também queria confirmar com vocês se vocês têm visto as solicitações do cartão Cobrelli e da Celerine também para esse ano. Obrigado. Obrigado pelas perguntas, Ricardo, né? Bom, vamos lá. Ricardo, falando primeiro dos números do cartão, né? Nós pretendemos, ao longo dos próximos dias, né? Dos próximos dias mesmo, assim, a gente pretende soltar já uma prévia operacional do primeiro trimestre, tá? Que vai trazer um pouco mais de informações sobre os resultados do primeiro TRI, de cartões, de marketplace. Então, a gente espera fazer isso muito em breve. Só não queria misturar por enquanto e passar guidance aqui nesse call, né? Um call que a gente focou realmente no 4 TRI de 20 e nos resultados de 20 como um todo. Sobre Picodi, como internamente, tá? Como o nosso foco está sendo 100% em produto e tecnologia, que é colocar o produto de cashback para funcionar bem no Picodi, nesses vários países, nós estamos estimando um ano para Picodi, onde o Picodi, de certa forma, replica o resultado do ano passado. Tá? Essa é a forma que a gente faz isso internamente. E o que a gente está esperando na prática? Tá? Nós estamos esperando que, ao final de 6 meses, a gente já completado, pelo menos o básico, né, necessário para a gente começar a fazer cashback em vários países, a começar a construir aquelas cohorts, né, aquelas safras que eu mostrei em alguns slides. Então, a partir do meio do ano, a gente começa a construir aquelas cohorts e aquelas safras, e a partir do momento que a gente começar a fazer isso na prática, a gente vai ter um pouco mais de certeza de como que essas cohorts vão se comportar. Então, eu diria que lá para o terceiro TRI, quarto trimestre, vai ficar um pouco mais fácil da gente traçar um crescimento para vocês aqui, mostrar o crescimento para vocês. Então, portanto, a gente prefere não dar guidance disso, como de costume, sobre o crescimento da Picodi. E aqui o exercício que nós estamos fazendo é foco em produto e, pelo menos, replicar o resultado do ano passado em Picodi, enquanto a gente está focando em adicionar essa nova linha de negócio lá. Não sei se ficou claro aí para você. Ficou claro, sim. Obrigado. Valeu. A nossa próxima pergunta vem de Christian Faria, do Bradesco BBI. Bom dia, Jael. Bom dia, Lucas. Bom dia, Luciano. Obrigado pelo resultado. Eu queria entender um pouco da dinâmica do nota fiscal, né? Hoje vocês têm, em termos de take rate, né?
Hoje vocês têm ali um produto que vocês oferecem também a solução de inteligência, né? Que isso pode ser traduzido em maior valor a ser recebido pelo Melius. E aí um segundo ponto derivado disso seria a questão de como funciona o engajamento, né, em termos de aquisição de novos parceiros, né? Hoje vocês têm no Melius, na média, ali, mais de 800 parceiros, enquanto nota fiscal, ali, por ser um produto novo, obviamente tem ali um menor número de parceiros. Se essa parte da inteligência que vocês oferecem serve mais no sentido de agregar economicamente para ambas as partes ou no sentido de você conseguirem trazer mais parceiros, né? Dado que aí esse mercado de indústria ainda é um mercado que carece muito de informação, né? Obrigado. Legal. Eu vou começar, vou deixar o Lucas complementar. O Lucas está super por dentro de toda a operação aí, nasceu nos braços dele, né? O Melius Nota Fiscal, junto com o time dele. Mas no ano passado, Christian, e obrigado pelas perguntas aí, né? Eu falei para o time o seguinte: time, o que eu espero de vocês nesse ano para o Nota Fiscal? Eu espero retenção, tanto dos usuários que usaram pela primeira vez. Esses usuários eles precisam voltar em ordem semanal, no nível alto, semanalmente, eles têm que voltar e usar de novo. E eu espero retenção do lado dos parceiros. Essa é a métrica que eu espero do ano de 2020 para vocês. E essa continua sendo a métrica do ano de 2021. Então, trazer mais parceiros, mas mais do que isso, fazer com que esses parceiros continuem fazendo campanhas conosco. Porque se o parceiro faz uma campanha, se vem a Ambev, faz uma campanha e depois não volta mais, a gente não temos um produto, né? Não temos o market fit do produto. Então, fazer campanhas de forma repetitiva é métrica crucial para o Melius. Foi em 2020 e continuará sendo em 2021, e agora em maior escala. Usuários, a mesma coisa. E aí, Lucas, se você puder explicar um pouco de como que a gente está vendo essa parte de financial, que ainda não está sendo foco, apesar de ser uma operação que já gera os financials, ainda não está sendo foco, e ainda tem muito um processo de descobrimento e aprendizado para ver a melhor forma de precificar todo tipo de campanha que a gente faz aqui, né? Legal. Christian, obrigado pela pergunta. A gente está muito empolgado, então o time está aqui ouvindo, né? O time está trabalhando com isso, deve estar muito feliz do interesse. Mas falando de financial, como o produto é novo, a gente está testando inclusive isso, né? Atualmente, como tem sido o modelo de cobrança? A gente cobra, eu não vou abrir o número aqui, mas um percentual sobre todo sobre o cashback distribuído, né? Então, se uma empresa, se a gente faz a oferta para o usuário, se ele usa essa oferta, né, se ele usa a oferta, significa que ele comprou o produto, escaneou a nota fiscal, a gente cobra um percentual sobre o cashback distribuído da indústria. Além disso, a gente também tem testado cobrar o que a gente chama de placement, né? Que é, indústria, eu vou divulgar essa sua oferta para uma base gigante, no meu aplicativo, no meu site, etc., tal, e-mail. Então, mesmo se a campanha não der resultado, eu quero te cobrar um pedaço aqui relativo à mídia, né? Como uma empresa de mídia também. A gente ainda não está cobrando essa parte de dados, porque no momento a gente está construindo relatórios, entendendo o que para a indústria é valioso, o que não é, o que funciona, o que não funciona, mas pode ser que sim, chegue algum momento que a gente também comece a monetizar essa parte de dados. Ainda não estamos fazendo, mas acho que isso é uma possibilidade que a gente não pode ignorar. Mas como o Israel falou, cara, o foco total do time agora é mostrar que o usuário tem gostar dessa feature, usar muitas vezes e fazer as indústrias que estão fazendo com a gente fazer várias vezes. Várias das indústrias, inclusive, que são nossos parceiros, vieram de forma orgânica. Então, ficaram sabendo de outras campanhas e vieram querendo ser nosso parceiro, porque a gente não estava muito focado em trazer mais parceiros. Obviamente que esse ano a gente vai começar a fazer isso um pouco mais forte, mas, como o Israel próprio disse, o foco continua sendo deixar as indústrias satisfeitas com o nosso produto e os usuários satisfeitos com o nosso produto. Boa. Perfeito, pessoal. Obrigado. Valeu demais. Ô Vinícius, eu queria até voltar num ponto importante aqui, que eu queria reforçar para todo mundo que é ouvindo, o Vinícius do BBA que fez essa pergunta, né? Eu vou compartilhar a tela aqui com ele.
Uma coisa muito importante para o nosso modelo aqui, né, que a gente não trouxe o slide dessa vez, mas a gente trouxe na primeira apresentação, é o seguinte: em termos de GMV, o trimestre mais forte para o nosso modelo é o quarto trimestre, que é onde acontecem a Black Friday, o Natal. Em termos de receita, o trimestre mais forte para o Melius é o primeiro trimestre do ano seguinte. Então, quando a gente faz a conta do percentual de cashback recebido ali, né, de pago para o usuário, enfim, e também as comissões recebidas, é importante a gente considerar esse descasamento, né? Então, o GMV do quarto trimestre ele vai gerar uma receita que aparecerá no primeiro TRI de 2021, né? Então, quarto TRI de 2020 ele gera receita em sua maioria para o primeiro TRI de 2021. Então, é importante a gente sempre considerar esses descasamentos, né? Porque as lojas nos pagam alguns meses depois de que a venda foi efetuada, para a gente conseguir também fazer essas contas e sempre comparar trimestres com trimestres, né? Em termos de percentual, para a gente ver o que está crescendo, o que não está, enfim, qual que vai ser a margem de cashback dado o total de comissão recebido e a comparação também ali com o GMV, tá bom? Não sei se foi claro aí, mas essa questão é muito importante sempre considerar esse descasamento entre o GMV e a receita. Sael, posso só complementar uma coisa em relação à nota fiscal que a gente esqueceu de falar, né? Como é um produto novo, o meu time de growth não tem investido dinheiro em canais pagos para esse produto. Então, a gente não tem feito Google Ads, Facebook Ads, influenciado nenhum canal de canal pago para esse produto. Então, esse crescimento é um crescimento muito com base nos próprios usuários usando, divulgando e os próprios usuários da nossa base. Então, mais um ponto para lembrar que, a gente, assim como foi o cartão, né? O cartão, ele quando a gente lançou ele cresceu bastante no primeiro ano, mas de forma muito natural. E a gente começou a escalar o cartão no segundo ano, né? E nota fiscal a gente pretende fazer a mesma coisa. A gente vai escalar quando a gente achar que chegou o momento de fazer isso. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Luciano Vale. Bem, a gente primeiro queria agradecer a todos que ficaram até o momento aqui no call. A gente tem bastante perguntas aqui que a gente recebeu pelo web. Infelizmente, a gente não vai ter tempo de atender a todos aqui, foram mais de 10 perguntas. Então, só queria agradecer a todos que mandaram e ficarem tranquilos que eu vou responder cada um dos que manifestaram aqui as perguntas ao longo do call. Então, acho que com isso a gente pode caminhar aqui para o encerramento e passar a palavra aí para o Israel para ele fazer as considerações finais, por favor. Encerramos nesse momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor Israel Salmen para as considerações finais. Por favor, senhor Israel, pode prosseguir. Não, eu queria agradecer a todos, né, todos os investidores aí, todo o nosso time Melius pelo empenho, né, de sempre. E para a gente está sendo uma experiência tanto esse pós-IPO, essas rotinas novas de divulgação de resultado, né, estar presente aqui com vocês. A gente segue no nível de animação aqui lá em cima, super empolgados com os próximos passos. Então, obrigado a todos aí que estiveram presentes, tá bom? E vamos firme aí para o ano de 2021. A audioconferência do Melius está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia. E obrigado por usarem a Chorus Call.